Vai usar da palavra por direito próprio o Sr. Presidente do Conselho. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Srs. Deputados, tenho seguido com a atenção possível a campanha anticolonialista em que se pretendeu envolver Portugal. E mesmo para bem operar a divisão das forças adversas, quase só Portugal. Em jornais, manifestos e discursos, incluindo os proferidos em altas assembleias políticas. Não encontrei por aí nada do que me interessava saber, ou seja, em que se pensa consistir o problema e as linhas gerais da sua solução. Aliás, o que menos preocupou foi esclarecer as questões. E como a discussão parece ter abandonado o domínio da inteligência para tentar criar em certas regiões estados emocionais propícios à subversão, não há propriamente a quem responder. Desta forma, me surgiram dificuldades por não saber como redigir e a quem interessar algumas palavras que, por outro lado, reputava necessárias. Lembrei-me de que os portugueses de todos os continentes, aí fixados ou filhos da terra, têm direito de saber o caminho por onde pensamos que devemos conduzir-nos nas graves circunstâncias atuais. E todos os mais interessados na contenda talvez também possam tirar daí alguma conclusão e avaliar o peso das suas próprias responsabilidades, pois não vão supor que a sorte de milhões de homens, a ordem e paz do seu viver, o fruto do seu trabalho, os princípios da civilização que adotaram, podem ser entregues à vacuidade dos discursos de comício e à anarquia dos anunciados movimentos libertadores. Tirando a Etiópia, alguns países da África mediterrânea e as províncias portuguesas ultramarinas a que adiante me referirei, podemos dizer que, de um modo geral, se nos deparam naquele continente duas espécies de territórios. Das suas diversas situações e características é que haviam de decorrer as diretrizes em conformidade com as quais os seus problemas podiam ser corretamente equacionados e resolvidos. Sujeitos como todos foram ao trabalho de colonização, encontraremos o traço fundamental de diferenciação desses territórios na atitude política dos Estados soberanos, ou o que é o mesmo, na finalidade da sua obra colonizadora. Por vezes, terá esta consistido tão somente na exploração económica do solo ou do subsolo, através de empreendimentos que não exigiam a fixação permanente da gente branca. Os Estados responsáveis declararam ou alimentaram sempre o propósito de educar, de elevar as populações autóctones até estas atingirem a independência. A este propósito deve ter correspondido uma política, e a independência dos territórios não é senão o reconhecimento de que foi atingida a meta ambicionada. Isto se passa neste momento e se passou nos últimos anos, tanto na África como na Ásia. Se os Estados detentores da soberania cometeram qualquer erro de apreciação e precipitaram as concessões que levaram tais territórios ao plano de Estados independentes, não hei de apreciá-lo aqui. Vamos admitir que viram bem e procederam em todas as circunstâncias como deviam, nem cedo, nem tarde. Vamos admitir que os territórios dispunham, e outros estão em vias de dispor,
no momento em que ascendera a intendência, do escolo necessário para orientar a política, dirigir a administração, gerir as finanças, administrar os empreendimentos económicos. Para que estas soberanias não sejam fictícias e estas independências sejam inteiramente responsáveis em termos de se constituírem membros da comunidade internacional e de conviverem pacificamente com os outros Estados, todas aquelas condições seriam indispensáveis. Não é elegante sublinhar qualquer deficiência. E por isso, atribuiremos certas atitudes, alguns propósitos e ameaças, a pretensão de expansões imperialistas, à euforia de espíritos plenamente felizes, porque convictos de ter descoberto o mundo e de estar na posse de todos os segredos da condução da humanidade. Em geral, nestes territórios, hoje ou amanhã, Estados soberanos, para o que se diz virem sendo preparados desde longe, podem, não obstante, surgir conflitos raciais, mesmo dos homens de cor entre si, tradicional flagelo da África antes da colonização europeia. Como na hipótese, o branco é elemento de passagem, não fixado nem portador de outro pensamento político que não seja o da retirada e do abandono, não haveria razão para que certas mutações a que temos assistido suscitassem as violentas explosões de racismo contra o homem branco, credor dos progressos realizados e suposto não necessário já à evolução económica e social dos territórios. Há factos a desmentir estas previsões. Apesar disso, este caso é o mais simples dos que a África Negra nos apresenta. A questão é, de facto, muito mais intrincada quando os territórios são povoados por brancos e por negros, sobretudo se o branco ocupou territórios livres, desbravou as terras, estabeleceu as explorações agrícolas ou industriais, financiou os empreendimentos, organizou a administração, manteve a ordem e a paz. A descoberta, a conquista, o trabalho incorporado no solo, a sucessão das gerações, são títulos de legitimidade, contra os quais a frase explosiva corrente "a África é dos africanos" pretende nada menos que refazer a história, sem dispor de força para dar solução ao problema. Esses territórios encontram-se premidos entre o valor da qualidade, que é a administração, a direção do trabalho, a posse dos meios económicos, e o peso do número, por si só insuficiente para assegurar o progresso geral. Pretende-se democraticamente resolver o problema conferindo ao maior número a direção total da comunidade. Devemos ter a coragem de afirmar que estes casos não têm solução possível. Digo, solução pacífica, equitativa, progressiva, dentro das ideias correntes. Não têm solução nenhuma no quadro do racismo negro, nem do racismo branco. O único caminho seria enveredar no sentido de sociedades plurirraciais, em que as raças se misturassem ou convivessem, vindo a pertencer à direção e o mando aos mais hábeis e melhores. Mas este processo nem sempre é espontâneo e não pode, em qualquer caso, dispensar a tutela
e guia da soberania tradicional. Através das nuvens de poeira que a campanha anticolonialista levanta, não se atenta, nem compreende o drama das sociedades deste tipo, como entre outras a Argélia, as Rodésias, a África do Sul. Quando vejo cegos ataques desferidos contra as soberanias responsáveis e contra as providências naturalmente hesitantes ou até contraditórias dos seus governos, em vez de mostras de compreensão e de pacientemente se ajudarem a vencer as dificuldades, tendo a crer que a razão e a justiça são sacrificadas a ideologias sem base e a paixões instintivas, ou que há outros interesses em jogo que não são propriamente nem os interesses dos pretos, nem os interesses dos brancos que com eles convivem. Todos os territórios africanos de uma ou outra composição demográfica, talvez com exceção da África do Sul, se consideram correntemente subdesenvolvidos. Acerca das possibilidades de progresso económico e social, andam no ar muitas ilusões e há esperanças que talvez jamais se convertam em realidades, dadas as características do continente africano. Mas, de qualquer modo, mesmo nos territórios mais avançados por obra e graça do branco, há longos caminhos a percorrer quanto à saúde, à educação, à produção de riquezas, ao emprego, ao nível de vida das populações. Esse trabalho ciclópico e ingrato exigirá largos espaços de tempo e, além de tempo, capitais, técnica, direção administrativa. Quem os fornece? Os territórios de que me ocupo não criam capitais suficientes para a sua crescente valorização. Não dispõem de técnicos bastantes, nem da direção necessária. Os problemas raciais que estão sendo avivados e suscitados mesmo onde não existem, importam a inutilização dos valores de organização e financiamento que o branco representa. Então, formulam-se sugestões, umas ousadas e inviáveis, outras ingênuas e ineficazes, para que o vazio criado seja de qualquer forma preenchido em homens e em dinheiro. A necessidade de realizar essa tarefa é evidente, mas mais premente será antes a de planear, em harmonia com as necessidades da população e as diretrizes e exigências da economia mundial, o conjunto do trabalho nos territórios. E veremos então surgir algures a sede desses cérebros, a central desses técnicos, a banca dessa finança, estranhos aos territórios, mas encarregados de ocupar-se deles, com o que teremos inventado uma nova forma de colonialismo, o colonialismo internacional. Temos exemplos já disto. Quanto aos capitais necessários, o problema é redutível a saber se caminha no sentido do subsídio dadivoso ou no do capitalismo. As pessoas que têm alguma experiência de governo sabem que mesmo nas nações de mais antiga estrutura, as marcas de solidariedade da população podem revelar-se com exuberância, mesmo com entusiasmo, mas sempre acidentalmente,
Não é essa a forma normal de nos ajudarmos uns aos outros. A intervenção da autoridade é que indica as rotas, define as necessidades e distribui os sacrifícios. Mas na sociedade internacional não só estamos muito mais longe dos sentimentos de coesão fraterna, como não existe a organização que disponha da autoridade para impor a todos a sua contribuição. Eu quero significar que o subsídio gratuito, mesmo de caráter e fim político, será sempre insuficiente e que só o investimento de feição capitalista, mais ou menos interessado, permitirá resolver as dificuldades. Mas quer este investimento seja privado, quer seja público ou estadual, da parte de quem o fornece ou de quem o utiliza, ele exigirá, além da ordem e do trabalho das populações locais, as garantias mínimas que só uma soberania responsável pode assegurar. E toda a dificuldade estará aqui. A necessidade de uma soberania responsável e exercida por um Estado devidamente organizado. Ora, é duvidoso que possam consegui-lo no meio de tribos desavindas os regimes importados da Europa e da América. Que para fugir à possível influência política exercida por via financeira, se queiram adotar métodos de financiamento confiados às Nações Unidas ou outros organismos apolíticos, se os há neste mundo, é indiferente, porque na situação atual não se poderão obter capitais sem a segurança de que serão aplicados reprodutivamente e não se sumirão na voragem das populações em desordem e das atividades anarquizadas. Não se conhecem fontes de rendimento, públicas ou privadas, capazes de aguentar tais esbanjamentos. Concluiremos que essa onda de odiento racismo que se levanta contra o branco em África e será também lá contra o amarelo amanhã, não é moral, mas sobretudo não é inteligente. E que o abandono se precipitado de muitos territórios por parte das potências europeias se me afigura um crime mais contra o negro que se pretendia elevar do que contra o branco, mesmo que ameaçado de expulsão e despojado de todos os seus haveres. Não haverá, então, outra alternativa? Sim, e começam a despontar exemplos. Uma economia de Estado pode arrancar para a produção e o comércio externo, apropriando-se gratuitamente de todos os meios ao serviço da economia privada. Esta não se desenvolverá mais nos termos anteriores, mas o rompimento da estrutura económica e social existente, a negação violenta do direito de propriedade e a formação de uma economia socialista são suficientes para definir a política do Estado e atrair os apoios necessários ao desenvolvimento ulterior. Para compensar a falta de capitais ou a baixa produtividade do trabalho, será condição essencial a mobilização da mão de obra existente e, porventura, outras servidões. Mas a independência continuará a ser a liberdade do território e é compatível com a escravidão dos indivíduos. Há quem não acredite no comunismo em África, pois ele entrará por muitos meios e um dos meios é este. A campanha anticolonialista desconhece estes factos e as dificuldades e as consequências da política prosseguida. Permito-me exprimir
a tal respeito a maior dúvida. Na campanha concorrem duas forças, não forçosamente solidárias, salvo quanto ao objetivo final. O comunismo, na sua luta contra o Ocidente, previu, estudou, montou toda a máquina com que espera diminuí-lo ou vencê-lo, desintegrando a África e subtraindo-a à sua direção e influência. Não lhe importam quaisquer outras consequências, exatamente, porque sobre o caos construirá melhor. Por outro lado, aqui e além, pequenas, mas ativas minorias, agitando as massas, que parecem esforçar-se a recordar uma pátria, povos que a não tinham. Mas os novos nacionalismos, ao abandonarem as antigas dependências, correm de mãos dadas atrás de uma esperança vã, a de que, sendo da mesma cor, podem sustentar-se mutuamente ou entender-se melhor. Que ilusão! Os interesses não têm a mesma cor dos homens. A solidariedade que se revela na atual frente de ataque não é uma solidariedade de fundo. Ela empenha-se na destruição das atuais estruturas, mas é incapaz de construir outras novas. A unidade da África é a afirmação gratuita que a geografia e a sociologia desmentem. E ao contrário do que aconteceu na América, a Europa não se deu o tempo de definir mais racionalmente fronteiras, pacificar em definitivo raças e tribos, formar nações que fossem verdadeiros substratos de Estados. Quem serão então os futuros organizadores? Façamos uma pergunta mais direta: quem serão os futuros colonizadores? Esta é a incógnita que pesa sobre a grande parte da África. Para nós, nação compósita, euro-africana e euro-asiática, as considerações acima não têm apenas interesse especulativo. É possível derivarem do movimento atual consequências graves e talvez se nos levantem problemas de soberania e vizinhança. Debrucemo-nos, por isso, sobre nós próprios, para averiguarmos sob que ângulo os temos de enfrentar. Quando a nação portuguesa se foi estruturando e estendendo pelos outros continentes, em geral por espaços livres ou desaproveitados, levou consigo e pretendeu imprimir aos povos com quem entrar em contacto conceitos muito diversos dos que mais tarde caracterizaram outras formas de colonização. A populações que não tinham alcançado a noção de pátria, ofereceu-lhes uma. Aos que se dispersavam e desentendiam em seus dialetos, punha-lhes ao alcance uma forma superior de expressão, a língua. Aos que se degladiavam em mortíferas lutas, assegurava a paz. Os estádios inferiores da pobreza iriam sendo progressivamente vencidos pela própria ordem e pela organização da economia, sem desarticular a forma peculiar de vida. A ideia da superioridade racial não é nossa. A da fraternidade humana, sim, bem como a da igualdade perante a lei, partindo da igualdade de méritos, como é próprio de sociedades progressivas. Em todos
Em todos esses territórios, a mistura das populações auxiliaria o processo de formação de uma sociedade plurirracial. Mas o mais importante, o verdadeiramente essencial, estava no espírito de convivência familiar com os elementos locais, nas possibilidades reconhecidas de acesso na vida económica e social, nos princípios de uma cultura mais avançada e de uma moral superior, que mesmo quando violada, era a regra do comportamento público e privado. Se através destes meios, de ação forçosamente lenta, conseguia formar-se uma comunidade com certo grau de coesão, pode dizer-se que a tarefa estava vingada a independência e a igualdade dos povos integrados com seus territórios numa unidade nacional. Mais de 300 anos trabalhamos no Brasil inspirados pelo mesmo ideal. O Brasil tem as portas abertas a gente. Trabalhamos no Brasil inspirados pelo mesmo ideal. E o que ali passou a observar-se é verdadeiramente extraordinário. O Brasil tem as portas abertas a gente de quase todo o mundo. Caldeia na variedade dos seus elementos demográficos, absorve-a, assimila e não diminui em lusitanidade. Entre os países para cuja formação contribuíram raças diferentes, nenhum como ele apresenta tão completa ausência de traços racistas na legislação, na organização política, na conduta social. Ele é a maior experiência moderna de uma sociedade plurirracial, ao mesmo tempo que exemplo magnífico da transposição da civilização ocidental nos trópicos e no continente americano. Pacífico, estável, dinamicamente progressivo. O Brasil, mesmo rever-se nas suas criações próprias, não tem que maldizer das origens, nem renegar a sua pátria. A sociedade plurirracial é, portanto, possível, e tanto de cepa luso-americana, como de base luso-asiática, segundo se vê em Goa, ou luso-africana em Angola e Moçambique. Nada tem havido que nos leve à conclusão contrária. Simplesmente, essa sociedade exclui toda a manifestação de racismo, branco, preto ou amarelo, e demanda uma longa evolução e trabalho de séculos dentro dos princípios que estão na base do povoamento português. Mal avisados andaríamos a inovar práticas, sentimentos, conceitos diversos dos que foram o segredo da obra realizada e são ainda a melhor salvaguarda do futuro. Estamos em África há 400 anos, o que é um pouco mais que ter chegado ontem. Levamos uma doutrina, o que é diferente de ser levados por um interesse. Estamos com uma política que a autoridade vai executando e defendendo, o que é distinto de abandonar aos chamados ventos da história os destinos humanos. Podemos admitir que a muitos custa compreender uma atitude tão estranha e diversa da usual, mas não podemos sacrificar a essa dificuldade de compreensão populações portuguesas cujos interesses na comunidade nacional consideramos sagrados.
é possível encontrar muitas deficiências no nosso trabalho e somos os primeiros a lamentar que a limitação dos recursos não nos tenha permitido ir mais além. Especialmente nas comunicações, na divulgação da instrução, na organização sanitária, temos diante de nós largos caminhos a percorrer. Mas mesmo nesses, como em outros domínios, quando nos comparamos, não temos de que envergonhar-nos. As nossas cidades e vilas, os nossos caminhos de ferro, os portos, aproveitamento hidroelétricos, a preparação e distribuição de terras irrigadas por brancos e pretos, a exploração da riqueza de subsolo, as instalações dos serviços têm seu mérito, mas o ambiente de segurança, de paz e de fraternal convívio entre os muito diversos elementos da população, caso único na África de hoje, é a maior obra, porque a outra, quem quer a podia fazer com dinheiro, e esta, não. O trato familiar de sucessivas gerações foi forjando e consolidando a unidade entrevista no começo. Esta unidade não é, por isso, uma ficção política ou jurídica, mas uma realidade social e histórica traduzida nas Constituições e levanta obstáculos muito sérios aos que pensam dedicar-se agora à tarefa de emancipar a África portuguesa. Vêm tarde, já está. É que essa unidade não comporta alienações, cedências ou abandonos. As figuras jurídicas do plebiscito, do referendo, da autodeterminação, tampouco se quadram na sua estrutura. Aos inclinados a supor que teorizamos, opomos as espontâneas e vibrantes reações da consciência nacional ao pressentir o mais leve perigo. Aqui e no ultramar, em território nacional ou estrangeiro, o português, de qualquer cor ou raça, sente essa unidade tão vivamente que toma as discussões como ameaças e as ameaças como golpes que lhe retalham a carne. De modo que não há mais a fazer do que proclamá-la a todos os ventos e, na medida do possível, vigiá-la em todas as fronteiras. Aliás, a ligeireza com que temos visto falar em uns, calarem-se outros, sobre problemas desta transcendência, o destino de milhões de seres humanos, faz-me crer que não foi ainda devidamente apreciada a gravidade das implicações possíveis de tão grandes desvarios. No domínio do direito internacional, das realidades práticas, das relações convencionais e dos interesses em jogo, há ainda, pelo que nos toca, muita matéria a esclarecer no debate. Os aspectos que venho referindo acerca da unidade da nação, na pluralidade dos seus territórios, importam a unidade de direção política com a colaboração de todos, mas não tem nada a ver com certos problemas que apenas respeitam a organização administrativa e a maior ou menor descentralização e autonomia, problema acerca do qual vejo muitas pessoas manifestarem-se altamente interessadas. Não se trata, para mim, de problema de princípio, mas, sobretudo, de possibilidades. Nas últimas décadas, a economia do ultramar
designadamente em Goa e nas províncias de Angola e Moçambique, tem tomado grande desenvolvimento e, a par do progresso económico e dos progressos da instrução, vai surgindo um escola cada vez mais numeroso de pessoas aptas para a administração dos territórios. É, aliás, fenómeno natural a tendência para o alargamento de funções em correlação com necessidades acrescidas e os meios de que se dispõe. Por outro lado, a vastidão dos territórios e até as distâncias que os separam, ao mesmo tempo que as particularidades de alguns dos seus problemas hão de ir impondo que mais vastos setores da administração sejam confiados aos órgãos locais, com o que pode ganhar-se em tempo e até, teoricamente ao menos, na justeza da apreciação das circunstâncias de lugar. No entanto, nada pode dispensar a competência de um largo escola com que os serviços se enriqueçam. O único ponto me pareceria contrariar o espírito de unidade. Seria pensar numa espécie de exclusivo ou privilégio que negasse a um português o direito de trabalhar ou de servir em qualquer fração do território segundo as suas aptidões. Não temos goeses e moçambicanos em Lisboa, europeus e cabo-verdianos na Guiné, angolanos ou guineus em Moçambique, moçambicanos em Timor, pois assim penso, deverá continuar a ser. O Governo tem espírito aberto a todas as modificações da estrutura administrativa, menos às que possam atingir a unidade da nação e o interesse geral. Temos de dizer uma palavra acerca do quadro em que vem desenvolvendo-se a campanha contra Portugal e os seus territórios além-mar. Esta foi, por assim dizer, oficializada nas Nações Unidas, mas dispõe fora delas dos seus órgãos de divulgação e da ação subversiva. Afigura-se-me que as Nações Unidas se encontram num passo crucial da sua vida, não porque tenham avançado no sentido da universalidade. Foram criadas para albergar em seu seio todos os Estados independentes, mas porque se vão afastando do espírito que presidiu à sua criação, ao mesmo tempo que substituem os processos de trabalho. É visível a tendência para converterem-se em Parlamento Internacional, a que não faltam mesmo sessões tempestuosas, partidos ideológicos e rássicos, arranjos de corredores. Para que a solução, porque alguns anseiam, se completasse, seria, no entanto, necessário sobrepor-lhe um executivo responsável da confiança da Assembleia, o que oferece dificuldades, na medida em que os Estados Unidos se não disponham a custear a política aventurosa de alguns novos Estados, ou a Rússia não esteja resolvida a trabalhar com um Parlamento que não seja inteiramente seu. E esse não é ainda o caso. Mesmo sem governo e sem capacidade de impor normas obrigatórias para os Estados-membros, esse Parlamento pode criar, está já criando, através das suas tribunas e da ressonância que emprestam às afirmações produzidas, vagas de agitação, ambientes subversivos, estados de espírito que funcionam como meios de pressão sobre as nações estranhas ou os grandes clãs da Assembleia. E tendo sido instituídas para a paz, já lhe se ouvem em demasia vozes que a não presagiam. Muitos Estados, recém-vindos às Nações Unidas, mostram-se convencidos de que só ali podem ter apoio e defesa. O resultado é que, junto a essa convicção, a deficiência natural das suas representações diplomáticas, a via bilateral
para a solução dos problemas vai sendo abandonada e é fatal, nas comissões e na Assembleia, a tendência para a internacionalização de todas as questões e conflitos, mesmo que em nada interessem ao resto do mundo. A distância que vai do direito de voto à capacidade de decisão, ou de uma maioria votante à força efetiva das nações, faz que soem um pouco a falso as grandes objurgatórias, mas não anula o seu perigo, revela em todo caso um desequilíbrio que ou desaparecerá ou de alguma forma terá de ser compensado. Para mim, sem o dom da profecia, o caráter parlamentarista, excessivamente intervencionista e internacionalizante das Nações Unidas marcará o próximo futuro, até uma crise grave que as porá à prova. Temos de tê-lo presente, visto que não nos dispomos a aceitar a intervenção abusiva de terceiros na nossa vida interna. Todos os nossos territórios estão abertos à observação de quem quer. E o governo e os serviços publicam dados suficientes para se saber em cada momento como marcha a administração. A posição que havemos tomado e manteremos não vem, pois, de pretendermos ocultar seja o que for, mas de que nos é impossível aceitar para as províncias ultramarinas que fazem parte da nação situação equivalente a territórios tutelados pela ONU e destinados a subsequente secessão, bem como prestar ali contas de como os portugueses entendem governar-se na sua própria casa. É ilegítimo, da parte das Nações Unidas, resolver discriminatoriamente contra Portugal. A Assembleia Geral não tem competência para declarar não autónomos territórios de qualquer potência. Esta é a interpretação juridicamente correta e que sempre foi dada aos princípios da Carta. Nesses termos, fomos admitidos. E se outro fosse o entendimento dos textos, é certo que não nos teríamos apresentado a fazer parte da organização. Qualquer pessoa de boa fé pode verificar existir em paz e inteira tranquilidade nos nossos territórios ultramarinos, sem emprego da força e apenas pelo hábito da convivência pacífica. Mas fora delas, no Congo, na Guiné, no Ghana e em alguns outros, não falando já dos países comunistas ou sob a sua direção, sabemos que se organizam comitês, ligas, partidos contra a unidade portuguesa, ao mesmo tempo que emissões radiofónicas de vários lados e servindo-lhes de apoio tentam perturbar o viver da nossa gente. Estes agitadores dispõem, ao que parece, de fundos e de proteções especiais. E com uns e outras se publicam ainda manifestos e pequenos jornais para a exploração da credulidade pública. A gente é pouca, mas desdobra-se para parecer muita, mudando de nome. Em todo o caso,
apresenta-se mesmo em capitais qualificadas e consegue meter pé na imprensa de categoria mundial e considerada responsável. Este ponto é digno de atenção, tanto mais quanto a essa grande imprensa que era fácil mandar informar-se localmente da verdade dos factos. As coisas mudaram muito, e mudaram muito em pouco tempo. Havia antes certo número de regras que pautavam a conduta dos Estados e, de certo modo, condicionavam a sua admissão na comunidade internacional. Era admissível asilar políticos em desgraça, mas não se admitia organizar bandos de guerrilheiros para intervir em território alheio, alimentar programas de difamação, financiar a sublevação de populações pacíficas, fornecer armamento, preparar cientificamente revolucionários. Pois tudo se faz hoje e se apregoa com altiva segurança de estar servindo grandes causas, ao mesmo tempo que se tem como norma sagrada a boa vizinhança e a não intervenção nos negócios internos dos Estados. Está a abusar-se da hipocrisia e do cinismo. Com ele desaparece na sociedade internacional o mínimo de confiança e de respeito mútuo indispensável à vida. Mas é esta vida que vamos viver há alguns anos. Como vamos proceder? A unidade nacional, alicerçada na amiga fidelidade e convivência dos povos espalhados pelas várias províncias de Portugal, é a base indispensável, a única verdadeiramente eficiente da nossa defesa. A consciência dessa unidade há de ser o mais forte escudo contra a ação das propagandas externas, mas não constitui só por si toda a defesa. Esta temos de organizá-la. Temos vindo a organizá-la nos planos correspondentes à multiplicidade de métodos usados contra nós. Entretanto, temos de continuar a nossa vida, executar os nossos programas, promover os nossos empreendimentos tão firmemente, tão serenamente, como se não fosse já escândalo para o mundo a pretensão de continuarmos a defender o que muitos veem ameaçado e alguns nos julgam mesmo perdido na esteira de acontecimentos recentes que, aliás, se processaram em linhas muito diversas. Não vejo que possa haver descanso para o nosso trabalho, nem outra preocupação que a de segurar com uma das mãos a charrua e com outra a espada, como durante séculos usaram nossos maiores. Esta nova tarefa, cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado à geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. É preciso ter o espírito preparado para ela. Exigirá de nós grandes sacrifícios, a mais absoluta dedicação e, se necessário, também o sangue das nossas veias, como já foi em Goa e noutras partes. Esta é a nossa sina, isto é, a missão da nossa vida, que não se há de amaldiçoar, mas, bem dizer, pela sua elevação e nobreza. Daqui a poucos anos, 2, 3, 4,
Uma de duas coisas se observará em África: progresso paralisado em muitas das suas extensões, com a total ruína das economias, a degradação das populações e o horror das lutas intestinas. Ou então, tentativas ou experiências do colonialismo internacional, irresponsável e só por isso inumano, diante do qual o preto, diplomado ou não, será apenas uma unidade estatística. Então, muitos dos que no alvoroço do momento exigem a emancipação dos territórios portugueses, sem outra vantagem que desintegrá-los da mãe-pátria e com isso diminuir a resistência da península, pensarão que prestamos grande serviço à humanidade com o nosso exemplo e às populações ultramarinas de todos os credos e cores, com tê-las defendido e poupado a novas formas de escravidão. Há já muito tempo que abandonei a controvérsia com a União Indiana a propósito de Goa. Pareceu-me que nos inferiorizava este como diálogo de surdos e nada se adiantava em repetir indefinidamente as mesmas recusas às mesmas pretensões. O primeiro-ministro da União Indiana é ao mesmo tempo que figura internacional de grande relevo, chefe de partido e de uma maioria parlamentar. Inventou a questão de Goa, que não existia. Multiplicou depois os meios com que obtivesse satisfação às suas ambições e não foi feliz. Vê-se, porém, obrigado, a cada momento, na imprensa e nas câmaras, a dar explicações, a reiterar promessas, a alimentar o fogo sagrado. A sua tese básica é que a geografia dita o direito político, cria, define e autentica a soberania. É evidente que o nosso Estado da Índia pertence geograficamente ao Indostão, mas se por esse facto devesse fazer parte da União Indiana, outros Estados, ora independentes, estariam condenados a ser absorvidos nela. Em certo momento, a China perfilhou a doutrina, aplicando-a, ao que parece, a regiões indianas do Himalaia. Mas Caxemira continua privada de se integrar, como é a sua vontade, no Paquistão, com certo escândalo mundial. Isto significa que a doutrina do primeiro-ministro não é segura, nem domina todos os casos, e que para cada interesse tem de formular uma tese que o proteja ou sirva de base às suas reivindicações. É evidente que a situação criada não acredita uma nação como a Índia, nem os seus mais altos dirigentes. Verificamos então que a União Indiana, para se refazer do prestígio abalado, tomou afincadamente na ONU a chefia da oposição afro-asiática, confrontando-se em conjunto com o nosso Estado da Índia, a civilização luso-indiana que ali se respira. É sobretudo chocante que os governantes da União Indiana declarem não reconhecer o direito histórico de Portugal ou o considerem perente pela sua mesma antiguidade. Não respeitem a vontade expressa das populações para insistir em anexações ou integrações dos territórios alheios. É chocante, sobretudo, a dificuldade que tem confessado sentir em compreender bem o alcance do acórdão do Tribunal Internacional de Justiça sobre o trânsito para Tatra e Nagarabli. Acórdão que, havendo sido dado a nosso favor, temos agora de saber como se executará. Porque, por ora, estamos convencidos que a unidade internacional precisa de desenvolver-se em termos de direito e não em termos de força. E por isso é nossa obrigação fazer tudo para que assim seja.
Goa é uma pequena joia que não interessa à União Indiana pela sua extensão e só nos interessa a nós pelo mandato da história e a todo o Ocidente pelo que representa de uma ideia de confraternização ou de convivência mundial que ali implantamos, que dali irradiou e muitos depois de nós pensam ter inventado e desejar impor. Eis porque, se foi infeliz criar a questão, muito mais infeliz seria criar um conflito, visto que não podemos negociar nem podemos transigir. Penso ter exposto os dados essenciais dos problemas suscitados pela campanha anticolonialista e demonstrado que deles se não podem tirar, quanto a nós, conclusões diversas daquelas a que o Governo chegou. Em pequenas coisas de pormenor, é muito possível não estarmos todos de acordo, mas exatamente porque são de pormenor e suposta pequena importância, não vale a pena fazermos com elas controvérsia e muito menos campos de batalha. O que mais nos importa é mostrar em atos a unidade que é real no fundo das consciências, porque não vejo de fora senão olhos postos em dissidências ou desuniões possíveis. Estas facilitariam jogos de interesses que penso não serem os da comunidade portuguesa. Longe de nós, porque alheio à consciência nacional, haverá quem pense deverem aplicar-se aos nossos territórios as fórmulas e processos que vimos redondamente fracassar noutras partes. E outros, talvez sem tão más intenções, revelam alguma ansiedade por aproveitar este caso nacional, o grande problema da pátria portuguesa no nosso tempo, para ver se lhes é possível enxertar aí agitações ou mudanças políticas do seu agrado. Noto a grande desproporção entre os fins e os meios. Cheia-se, porém, qual for a evolução dos problemas internos. A nação é uma herança sagrada e a sua integridade não poderá ser sacrificada a ódios, compromissos, ambições insatisfeitas. E para quê, meu Deus, é tão fácil ser governo e é tão difícil governar? Senhores deputados, a Assembleia Nacional acaba de ouvir a voz do Sr. Presidente do Conselho. Essa voz é aquela que a nação esperava. Ninguém pode ter dúvidas, nem interna, nem externamente, de que essa voz é a da própria nação. E de que ela seguirá essa voz, intrepidamente, em todas as dificuldades, e sejam quais forem os transes por que tenhamos de passar. O debate continuará na próxima sessão, sexta-feira. Está encerrada a sessão.